E foi exatamente aí que eu comecei a perceber uma coisa ainda mais fascinante. Entre todos esses códigos, havia um que parecia influenciar praticamente todos os outros. Um código silencioso, discreto, que trabalha enquanto nós dormimos. E que, curiosamente, costuma ser justamente o primeiro a ser sacrificado pela vida moderna. É sobre ele que eu quero conversar com você agora. Mas antes, ainda existia uma pergunta que permanecia sem resposta. Se todos esses códigos são importantes, por que eu decidi começar justamente por este? A resposta começou a aparecer quando eu percebi uma característica curiosa do corpo humano. Existe um momento do dia em que o seu organismo trabalha mais por você, mais do que você consegue trabalhar por ele. E, nesse momento, acontece justamente quando você está dormindo. Ou, pelo menos, deveria estar dormindo. Perceba como isso é curioso. Durante muitos anos, eu também pensava que dormir era simplesmente desligar o corpo, como se alguém apertasse um botão de pausa. Mas, quanto mais eu estudava, mais eu descobria exatamente o contrário. Enquanto você dorme, o seu cérebro continua trabalhando, os hormônios continuam trabalhando, o sistema imunológico continua trabalhando, o metabolismo continua trabalhando. O processo de reparação dos tecidos continua acontecendo. A consolidação da memória continua acontecendo. É como se todas as noites existisse uma grande equipe de manutenção trabalhando silenciosamente dentro de você. E foi exatamente por perceber isso que eu comecei a enxergar o sono de outra maneira. Ele deixou de ser apenas um descanso, passou a ser um momento de manutenção e reparação do meu corpo. E eu aprendi a dar muito valor a esse momento. Foi então que eu decidi dar o nome a esse grande primeiro mecanismo natural do organismo. E passei a chamá-lo de Código do Sono Metabólico. Eu quero deixar uma coisa muito clara. Eu não criei esse código, assim como Newton não criou a gravidade. Eu apenas encontrei uma forma simples de organizar um conjunto de mecanismos que já existiam dentro do nosso corpo. Foi uma maneira lúdica de transformar um assunto extremamente complexo em uma linguagem que qualquer pessoa pudesse compreender. Talvez nós tenhamos passado anos tentando consertar um corpo que nunca esteve quebrado. Talvez ele apenas estivesse tentando sobreviver da melhor forma possível ao ambiente que nós mesmos criamos.